Sejam muito bem-vindos a mais um podcast TV na Prática. Meu nome é Fábio Gacei, CEO do CVCRM. Todas as terças-feiras, 18h18, novo episódio, 1 de líder, 8 de infinito. E o nosso objetivo e propósito é transformar o mercado imobiliário com muita inovação, muita tecnologia e muita integração dessa cadeia que é tão completa nesse mercado. Você que é a primeira vez, muito obrigado pela sua presença. Se estiver no YouTube, no Spotify, em qualquer rede social aí, clique, siga, nos acompanhe e comente e sugira novas pessoas para trazer um pouco da sua experiência e a gente ajudar todo dia 1% de conteúdo para transformar o nosso negócio. Hoje a gente tem um convidado aqui muito mais do que especial. Ele tem mais de 40 anos de jornada no mundo de marketing. Romeu Bussarello é um dos nomes muito fortes nesse tema. Além de ter trabalhado por mais de 20 anos como CMO lá da Tecnisa, ele atuou como professor e 20 anos também na escola, no ESPN, na Escola de Propaganda e Marketing. Romeu, ele é um cara de vasto aí conteúdo, não só no mercado da construção civil, mas também no conteúdo de marketing aí multissetorial, né? Então, o Tecnisa, a gente tem o prazer de dizer que é o nosso cliente há vários anos aí e dizer que é uma potência brasileira aí da construção civil. Mas aqui o objetivo é falar do próprio Romeu. Romeu, meu amigo, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, seja bem-vindo ao nosso podcast TV na Prática. Queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência, contasse um pouquinho da sua história e a gente falasse muito sobre marketing aqui digital. Puxa, muito obrigado pelo convite, obrigado pela tua gentil apresentação. Como você citou, eu sou um ex-executivo do mercado imobiliário, trabalhei por 20 anos, 2 décadas na Tecnisa, mas como conversávamos aqui no backstage, eu não sou um profissional do mercado imobiliário, sou um profissional multimercado, hoje eu também sou sócio da Startse, que é uma das grandes edutechs brasileiras, então eu orbito hoje em muitos mercados, mas ainda carrego uma experiência muito razoável do mercado imobiliário. Mas você estava comentando, né? Me apresentou rapidamente, professor Bussarello, executivo com mais de 40 anos de carreira, é professor da SPM, USP, Fundação Getúlio Vargas e tal. Em 2016, uma missão de negócio no Vale do Silício, e eu assisti uma palestra de um headhunter que me marcou muito. Estava contratando um diretor de marketing para operação no Vale do Silício, veio esse diretor para a entrevista e começou a narrar a experiência dele. Falou o seguinte: olha, eu tenho 36 anos de mercado, conheço o mercado imobiliário, o mercado farmacêutico, o mercado automobilístico, conheço todo o mercado latino-americano, conheço toda a mídia, todo o broadcast americano, gerenciei milhões e milhões e milhões de orçamento em comunicação e tal. O headhunter chegou para ele, bateu nas costas dele e falou o seguinte: parabéns, a tua experiência é muito boa, mas a tua experiência é antiga. É isso Ela aí. não faz mais sentido para os dias atuais. Aquilo me incomodou muito, porque a minha experiência é maravilhosa. Eu morei na China, morei nos Estados Unidos, tenho toda uma experiência de quase 40 anos, mais de 30 anos como CMO. A minha experiência, a Fabíola, é maravilhosa, mas ela ficou antiga. É Então eu isso sou aí. um É profissional isso em aí. constante refundação. Né? Não existe mais a expressão ex-aluno, né? Não existe a expressão estudei, fiz faculdade, pós-graduação. Hoje nós todos temos que ter coração de estagiário. Porque a educação, ela era uma parte da vida. Né? Você fazia lá o ginásio, o segundo grau, depois a faculdade e a pós-graduação e parava, porque era uma parte da vida, era estudar. Né? Hoje a educação é parte da vida. É isso aí. Né? A A gente tem que educação era aprender a uma parte da desaprender, né? vida. Era uma É, parte. Agora não é mais uma parte. É a parte da vida você manter esse coração estagiário. Porque educação não é mais prioridade, né? Educação é premissa. Quando você sobe numa aeronave, a segurança da aeronave é prioridade ou é premissa? É premissa, você nem sobe numa aeronave se não tiver segurança. Né? E educação hoje, se você não estiver estudando, se conectando, se inquietando intelectualmente, você não avança na jornada. E o que nós vamos ver no Brasil nos próximos 5 anos, Fábio, é assustador. Eu, às vezes, até tenho que controlar um pouco da minha ansiedade em relação a isso, porque eu tenho o privilégio de conversar com muita gente. Na Starts, a gente colide com muita gente, com fundos de investimentos, private equity, grandes empresas, grandes fundos. É assustador o que vem pela frente. De bom, de bom. Só que é o seguinte, nós não temos gente. A conta da educação chegou. Eu lhe pergunto, é fácil você encontrar um profissional de CRM aí na tua região? Você não acha? Você não acha na Faria Lima? Você não acha um profissional de CRM na Faria Lima? Você imagina em Aracaju, em Pomerode, em Passo Fundo, em Blumenau, em Chapecó. Né? Você não tem esse profissional de CRM. Né? E vamos ser sinceros, é uma atividade relativamente tranquila, concorda? Porque é o seguinte, as escolas viraram empresas e as empresas viraram escolas. A escola não é mais o único lugar que você aprende e as empresas não é mais o único lugar que você trabalha. Eu tenho um sobrinho, 19 anos, foi fazer um curso de marketing cloud na Salesforce.
que é essa grande empresa, né, multinacional de tecnologia. Fez o curso, pagou R$ 2.500, 48 horas, terminou o curso, foi lá no LinkedIn, colocou Marketing Cloud Certificate by Salesforce. 15 dias depois ele conseguiu um emprego, R$ 9.000 mês. Eu acho que ele não vale 1.500, tá? Eu acho que ele não vale R$ 1.500 mês. Mas ele fez um curso numa escola ou numa empresa? Ele fez uma empresa. Ele fez uma empresa. Quando eu formava os meus alunos nas melhores escolas de negócio do Brasil, terminava um curso de MBA, foi 112 vezes na escola, 2 anos, provas, quiz, trabalhos em grupo, TCC, terminava o curso, ele conseguia um emprego de 5, 6 mil reais, e ele ficava feliz da vida, porque falou, estou realizado. E o meu sobrinho com 19 anos, fez um curso de 48 horas numa empresa e ganha R$ 9.000. Não vale 1.500, eu volto a reforçar, né? Mas não tem profissional, não tem gente, não tem, então as escolas, as empresas estão formando os profissionais, como você é uma grande escola. Então, Romeu, como você falou, acho que tanto acho que assim, o processo de ensino, a gente tem que aprender cada vez mais a desaprender, né? Como você diz, o que se aprendeu no passado é apenas uma base e o futuro vai ser totalmente diferente. E as empresas são as escolas. E uma coisa legal, Buzarello, hoje a gente tem mais de MAUs, né? Que usuários mensais únicos dentro do CV são praticamente 100 mil, né? Por mês. E aí a gente tinha um desafio aqui, a gente tinha um propósito que esse cara em algum momento no skill ali do LinkedIn ia ter lá habilitação no CV CRM. E é o que a gente já vê conquistando. Porque você diz, cara, não tem um habilitado para o CRM. Qual é o nosso papel? Criar um CV Academy, criar um conteúdo, criar um curso, que é o que você falou do seu sócio. Sim, O sim. cara se certificar e levar esse certificado para estar habilitado para isso. Agora, Sensacional. Buzeleri, também hoje está acessível também a educação. Antigamente você tinha certa dificuldade. Você não acha também que falta um pouco essa provocação de iniciativa de levantar a bunda da cadeira, ou melhor, estudar muito e buscar essas informações? Você está absolutamente correto, mas antes de dar o meu ponto de vista sobre isso, eu queria só concordar com você o seguinte: hoje a curva de esquecimento é mais importante do que a curva de aprendizado. Né? Boa. O que nós não podemos hoje é usar mapas antigos para caminhos novos. Então, no meu caso, eu sou um executivo com 58 anos. Para mim, hoje, a curva de esquecimento é o meu grande desafio. Ela é mais importante do que a curva de aprendizado, porque eu não posso relutar em usar mapas antigos para caminhos novos. Né? Eu não posso é, colocar minha experiência de 40 anos na mesa. Ela tem alguma validade para algumas coisas, mas, majoritariamente, para marketing, ela não faz mais sentido. Você já ouviu eu várias vezes falando que eu não sou um profissional de marketing, eu sou um profissional de Sim. marketing. Mark. Né? Tamanho foi o colapso que a minha área passou nos últimos 10 anos. Né? A área de marketing colapsou. Né? Então, eu não me considero mais um profissional de marketing, sou um profissional de marketing. Em relação ao que você citou, das pessoas buscarem conhecimento, quem está nos ouvindo e tem filhos com menos de 20 anos, nessa faixa de 20 e poucos anos, há exceções, tá? Estou fazendo aqui um disclaimer, há exceções. O maior desafio que nós temos hoje é como gerar fome para quem tem tudo. É isso aí. Tá? Você falou, claro, o conhecimento está muito fácil hoje, nunca foi tão fácil e barato você aprender. Mas aproximadamente 85% do conteúdo consumido na internet brasileira é entretenimento. Entretenimento. É entretenimento. E tem muito conhecimento. Eu sou um usuário de plataformas digitais para aprender de forma barata, de forma autodidata. Né? O que eu aprendi de marketing digital, eu não aprendi numa sala de aula, eu fui atrás. Né? Mas eu sou de uma geração que tem fome. Essa geração que está chegando, há exceções, tá? Não vamos Sim, generalizar, há sim. exceções. Mas de forma geral, sim. Mas de forma geral, as pessoas não têm fome, tá? Não têm fome. Tá tão Bom, simples o processo de buscar informação, mas o entretenimento o ou. entretenimento, E a gente claro, vai. A claro. gente vai falar um pouco de aqui, mas você vê, a grande dificuldade da implantação do próprio IA de ChatGPT ou o que for ali é justamente a falta de capacidade de gerar os prompts corretos. Porque as pessoas só perguntam realmente asneiras no final, Às vezes não tenho né? dúvidas, Então, né? E, 90% disso. e infelizmente, tá? Infelizmente, os algoritmos das big techs, eles te viciam em temas que Isso. você mais acentua e que mais consome nas redes digitais. Então, como você é aliciado por um algoritmo, você começa a ficar monotema, monossegmento, monossetor. Eu sempre tento passar isso para meus filhos, né? Que assim, leia sobre a direita em publicações da esquerda e leia sobre a esquerda em publicações da direita. Aí você vai Perfeito. incorporar senso crítico, porque Perfeito. não se vê senso crítico. E você só adquire senso crítico quando você fizer esses confrontos. Só que os algoritmos, né, te servem os rastros que você deixa na tua pegada digital.
Veja, eu tenho 58 anos, tenho um senso crítico, tenho um discernimento, e às vezes eu fico mais tempo do que eu deveria consumindo conteúdos do Palmeiras, por exemplo, né? Vou dar um exemplo Sim. pessoal meu, que eu sou um palmeirense. Às vezes eu fico lá consumindo alguns conteúdos do Palmeiras mais do que eu acho que eu deveria, entendeu? Mas o algoritmo é muito eficiente. Uma hora ele É. mostra o gol é, gravado por um drone, depois ele mostra o gol atrás do gol, depois ele mostra um gol da torcida da arquibancada, e ele vai te fechando, e você está lá consumindo o mesmo gol dos mais diversos ângulos. E você. No meu caso, o Palmeiras é um entretenimento. Cada um tem o seu entretenimento. Um vai Sim, consumir sim. dancinhas, outro vai conseguir pegadinhas, outro vai consumir os melhores lances do Flamengo, outro vai consumir os melhores lances do Palmeiras, outro vai consumir as músicas da Beyoncé. E cada um tem a sua preferência. Mas, infelizmente, se você não tiver senso crítico, você pode consumir mais tempo do que o recomendado em entretenimento, né? E entretenimento, vamos ser sinceros, não forma ninguém com senso crítico. E se a gente entrar nessa discussão, a gente vai passar muito tempo, mas o que eu vi, a gente tá levando muita palestra sobre a IA aplicada para o mercado imobiliário, e você falou muito senso crítico, o que eu estou provocando é o seguinte: será se nós estamos se tornando robôs ou são os robôs que estão se tornando humanos? Porque é o seguinte, a gente está preparado ali na escola, de fato, na primeira formação, a decorar as coisas, a ter pouco senso crítico, né? Então, assim, tudo que for repetido de operacional e decoreba, então a IA vai resolver. Então, esse senso crítico que você falou, que é a capacidade de escutar É a ambos os capacidade, lados e claro, não tenha desenvolver. dúvidas. Nós estamos criando aí um. Eu vejo as escolas também, eu dei aula nas melhores escolas de negócio do Brasil, a gente não forma pessoas com senso crítico. Até porque para você formar com pessoas com senso crítico, você tem que ser mais severo. Ou o aluno aprende com a severidade do professor, ou ele aprende com a severidade da vida, É isso aí. né? Só que hoje um professor, eu dava aula, eu era avaliado 3 vezes pelo aluno em 10 aulas. O aluno me avaliava na terceira, na sexta e na 10ª aula. E eu avaliava ele uma vez. Só que para eu continuar dando aula no semestre seguinte, eu tenho que ter um NPS Bom, que fica dentro do que a escola chama razoável. Como é que eu faço para ter um NPS razoável? Eu dou uma aula fofa. Eu se dou uma você aula fofa, provocar, já era, né? mas esse professor é muito complicado. Exatamente. Agora, se eu for lá ser severo, se eu for ser mais pegador, pessoal, isso aqui é para vocês lerem para a próxima aula. Isso aqui são os vídeos, um podcast para vocês ouvirem para discutir na próxima aula. Você chega na próxima aula, pergunta se alguém ouviu o podcast, assistiu o vídeo, que Ninguém. não é nada crítico, ninguém fez. Aí você aperta o torniqueta, aí a turma espana. É. Aí fala, Eu esse vou, eu vou. professor é muito severo, é muito rígido. E aí você derruba o teu NPS e a escola não te coloca nos próximos semestres para dar aula. É assim que funciona hoje a educação. Infelizmente, o aluno me avalia 3 vezes. Ele me avaliava 3 vezes e eu avaliava ele uma. Entendeu? Por isso que eu falo, as melhores escolas hoje para você aprender é aquelas que não têm certificado. Essa é a melhor escola para você aprender. Porque o aluno que vai numa escola sem certificado, ele vai para aprender. E eu vou lá para ensinar. Então, eu vejo lá na Startse. A aula vai até às 17 horas. Se eu terminar às 16h59, o aluno vai reclamar. Por que eu terminei a aula 1 minuto antes? E nunca numa sala de aula da Startse, nos 8 anos que eu estou lá, dando aula aí quase que semanalmente, nunca um aluno me perguntou o seguinte: professor, a chamada vai ser no começo ou no final da aula? É, e é um absurdo mesmo. E eu sou avaliado também na Startse, o aluno me avalia. É. Mas lá o aluno ele entende que a verdade dói, mas a verdade não traumatiza ninguém. É verdade. Ao Entendeu? Ela não contrário, traumatiza se não for, ninguém. mas você falou uma coisa que eu acho que é fundamental. Se não for o professor, vai ser o mercado. Não, vai ser a vida. Vai ser a vida. Ah, por isso que nós estamos formando gente ruim, né? Você é um empregador, certo? Você emprega pessoas. Certo. Você vê as pessoas chegando na tua empresa, você vai ver. É o professor que não vai ser severo porque as escolas, na dúvida, o aluno está certo. E o que, Né? que E a hoje gente você mais está busca? numa tênue, tá? Numa linha tênue, tá? Que uma pegada um pouquinho mais forte pode caracterizar assédio moral. E o professor ser processado, ser questionado por assédio moral. Eu sempre lembro dos meus professores, também eu acho que não era dessa forma, mas enfim. Eu me recordo de um professor de cálculo que eu tinha nas aulas de econometria. O professor chegava o seguinte, na prova: a aula vai ter 5 questões. A primeira todo mundo vai acertar. Todos vão acertar, não se preocupe. A segunda, só os que estudaram. A terceira questão, só monstros acertam. Só monstros. A quarta, só o homem lá em cima. Só ele vai acertar. E a quinta, só o papai aqui. Boa prova.
E ainda você batia no teu amigo do lado e falava, esse cara é bom, esse professor é bom. Aí, professor, o que que vai cair na prova? Professor, o que que vai cair na prova? Ele olhava para você e respondia, lágrimas. Você imagina hoje se eu responder, professor, o que que vai cair na prova? E eu falar lágrimas, assédio moral. Entendeu? NPS zero, Então, assédio moral, é tira esse assédio moral. professor. Então, é muito tênue a linha hoje do que é cobrar o aluno do que é assédio moral. E tem aluno que vai dizer que é assédio moral. Entendeu? Por quê? Porque, segundo Stanford, 30% dos alunos hoje de uma sala de aula tem algum tipo de neurodiversidade. Neurodiversidade, 30%. 30%. Então, você vai disparar gatilhos sem saber que são gatilhos. E para essa pessoa pode caracterizar um assédio moral. Então, eu vou dar um exemplo para você. Turma, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer uma pergunta cabeluda. Isso é calvofobia. Entendeu? É calvofobia. Olha aqui, ó. Você devia estar careca de saber, não. Isso é calvofobia. E aí você dispara um gatilho e ele vai falar, isso é assédio. O professor assediou. Entendeu? Tá difícil dar aula, por isso que eu não entro mais em sala de aula. Né? Eu dei aula há 25 anos e hoje não entro mais numa sala de aula convencional. Medo. Eu tenho medo. Absolutamente medo. Você imagina com toda a minha experiência, 25 anos, 2.500 noites, estou no auge da minha carreira como professor, no auge da minha carreira, com uma experiência, apesar de ser antiga, mas é uma experiência de vida muito boa. Eu tenho medo, eu chego na sala de aula, eu tremo. Eu tenho medo de falar alguma coisa que pode disparar um gatilho mental e a escola vai ser impiedosa com você, né? A escola não vai te suportar. Eu estava com um professor amigo nosso, aula de anatomia, 20 anos, um professor clássico, né, de anatomia, experiente, falou alguma coisa na aula de anatomia, fez algum comentário lá, duas alunas se revoltaram, foram para a secretaria da escola, queriam falar com o reitor, com o coordenador, enfim, fizeram um barulho muito intenso, o professor ficou bem impactado, né? Porque isso impacta, né? Quem vai dar aula não está pela coisa, né? Você vai pela causa, você não vai pela coisa. Pela coisa, eu estava lá na Tecnisa como executivo, lá eu estava pela coisa, né? Mas como professor, eu estava pela causa. Puxa, o professor ficou abalado psicologicamente, né? Não entendeu direito, achou que foi uma força desproporcional em relação ao comentário dos alunos. Voltou na próxima semana para dar aula, as alunas estavam lá, 20 minutos de aula e infartou em sala de aula. Não é possível. Partou por causa disso, por causa da reação das alunas. Claro, porque ele teve que encarar Que ele as não pessoas esperava. estavam lá loucas para, É, entendeu? Para criar a situação, o é, professor está lá para ensinar, para formar gente. Ele fez um é. comentário que, né, hoje, por exemplo, Poderia ser um comentário infeliz, mas não podia ser um comentário não, mas prejudicial para a vida dele, né? é um comentário que às vezes não é um Simples. comentário intencional. Eu vou dar um É. exemplo. Hoje se discute, por exemplo, problemas de próstata feminina, Hum. entendeu? É um assunto muito sui generis, concorda? Estudar Sim, próstata claro. feminina, né? Claro, claro. É um muito sui Muito generis. sugênero, Muito muito sui generis, mas específico. muito sui É, generis, né? é. E numa sala de aula você pode ter uma pessoa com essas Essas características, situações, essas essas situações. O características. professor, para É, ele, na vida dele, é, é. era homem e mulher. É, sim. Sim, Entendeu? sim, sim. Mudou o contexto e ele Sim. não sacou. Mas não foi mal Entendi. intencionado. É, Entendi. puxa, vamos lá, acertamos, olha, professor, é isso e tal. Então, tem muitos E aí, professores da minha Romeu? geração loucos que gostavam de ensinar, que gostavam de estar numa sala de aula como eu e formar gente. Eu formei muitos gestores. Hoje eu tenho o maior orgulho de ver muitos diretores, vice-presidentes, presidentes, empreendedores que passaram pelas nossas salas de aula. Mas, infelizmente, as coisas mudaram e hoje eu tenho medo de entrar numa sala de aula. Então agora, isso. E é o que a gente sempre fala aqui sobre a mudança do consumidor, né? Que no final é a mudança da Sim, geração, é a sim, claro, mudança da claro. Mudança do consumidor, característica. claro, claro. Como você agora que está no multissetorial aí, eu queria levar um pouco para o multissetorial e depois eu trazer um pouco até pela experiência no mercado imobiliário que você teve e tem. Com essa mudança desse consumidor, qual é a melhor forma de impactá-lo, né, para ter a melhor performance em alguns segmentos e o que você poderia transcrever aqui para o mercado imobiliário? Eu sei que é uma pergunta que pode ser mais genérica, mas o que é que você visualiza com todos Olha, esses vamos lá. desafios? Eu vou te dar uma explicação de professor, não de profissional. O que é marketing? É interpretar necessidades e propor soluções. Essa é a função de um profissional de marketing. Quando você traduz a palavra marketing, marketing quer dizer o mercado em movimento.
Bem-vindos à era dos clientes eternamente insatisfeitos. Você faz, eles nunca estão satisfeitos, porque eles estão a um clique do concorrente, eles não estão mais uma quadra do concorrente. Né? Muito bem. Os comportamentos de consumo mudam, assim, muito rápido. Então, vamos lá, para te dar alguns exemplos em relação à mudança de comportamento de clientes. Né? É, no passado, você gastava tempo para economizar dinheiro. Hoje você gasta dinheiro para economizar tempo. Isso num país que está crescendo 2% ao ano. A hora que o Brasil crescer 4% ao ano, muda substancialmente. Então vamos a alguns números para fundamentar, para você não achar que eu estou aqui na minha subjetividade. Hoje, 52% da população economicamente ativa no Brasil é constituída de mulheres. Nós temos 10 milhões e 100 mil mulheres empreendendo no Brasil. As mulheres cada vez mais conseguindo um protagonismo correto, justo, na qual eu apoio profundamente, que é uma participação equânime nas posições, nos níveis hierárquicos das empresas. O que isso muda o comportamento do consumo? O iFood é o que é, e vai fazer 1 bilhão de entregas esse ano, em virtude do empoderamento feminino. Concorda? Se não fosse o empoderamento feminino, talvez ele não teria esse mesmo êxito que ele tem, que é fazer 1 bilhão de entregas ano. Então, isso muda substancialmente. Você vai hoje num laboratório de análises clínicas, um Fleury, o dia mais procurado para exames, qual é? Tem Sábado e domingo. segunda-feira. Ah, sábado e Sábado e domingo, porque tem a sábado e domingo. disponibilidade. Sábado É, e domingo. Então é você isso vai aí. fazer uma, um exame de sangue, os exames naturais de quem está buscando melhorar a sua saúde, você vai, o dia mais procurado é sábado e domingo, e mais de 50% são mulheres. Né? Então eles tiveram que abrir de sábado e domingo, né, para atender. Isso é mudança do comportamento de consumo. Eu me recordo que quando eu trabalhava na Tecnisa, eu tive lá um impasse muito grande com a área comercial, que eu queria muito estender o horário de atendimento, que na época era das 8 às 18. Eu falei, não, nós temos que estender até a meia-noite, se der 24 horas. Né? E na época, não, porque não vai dar certo. Eu falei, então faz o seguinte, lá eu comecei a aprender a fazer os POCs, as provas de conceito, né? Os testes. Então eu falei o seguinte, vamos ver se tem algum corretor interessado. E na época os corretores não queriam mesmo e tal. E teve três pessoas que falaram, eu topo. Eu topo trabalhar da meia-noite, das 6 da meia-noite. Bom, resumindo, a maior taxa de conversão acontecia depois das 21 horas. Porque é o casal que estava em casa, no conforto do lar, fazendo uma pesquisa de imóveis, sem os colegas do lado observarem, sem o chefe passar e ver você lá pesquisando imóvel. Ele mandava uma mensagem e na época o corretor respondia em menos de 5 minutos. E na época tinha atendimento online, então hoje para nós isso é normal, mas na época 2012, 2013, né, você não tinha nem banda, mas nós já tínhamos atendimento online de vídeo. Porque o cara fala, não é possível que eu mando uma mensagem, um e-mail para o cliente, uma mensagem para o corretor, e nós tínhamos na época um robô que ele roteava o número do telefone e já ligava para o cliente na hora. Então ele mandava mensagem em menos de 18 segundos. O cliente recebia a ligação, não é possível. Assim, 9 horas da noite estava falando com o corretor. Bom, resumindo, aí todo mundo queria trabalhar no período da noite porque era um cliente mais consistente. O mercado demorou para reagir, então o cliente nem ia ver concorrente muito porque ele já estava sendo bem atendido, o corretor já tinha cercado ele. Isso é comportamento de consumo, entendeu? São essas sutilezas no dia a dia que fazem diferença. Vou te dar outro exemplo, que nós tínhamos um algoritmo na Tecnisa de monogamia seriada. O que acontece? Olha que interessante. De 2000 a 2014, 32% das pessoas que casaram no Brasil se separaram. 32% das pessoas que casaram se separaram. O que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Tudo, porque toda vez que alguém se separa, a gente vende um apartamento. O produto imobiliário, ou ele vai alugar, ou ele vai comprar, ou ele vai ficar num Airbnb por um período. Enfim, você vai aumentar o mercado imobiliário, vai vender geladeira, vai vender televisão, etc, etc, etc. Né? Muito bem. Quando entrei no mercado em 2001, as mulheres representavam 21% das escrituras no nome delas. Quando eu saí do mercado imobiliário em 2020, 42% das escrituras eram em nome de mulheres. E se você pegar apartamento de 70 metros, vai ser 50-50. Ou mais. Pode ser. Pode ser. Eu não tinha esse número. Eu tinha apartamentos aí até 100 metros.
Por quê? Mulher passou a ter cargos importantes, ter equidade salarial, mulher passou a empreender. Isso que é o seguinte, as consultoras não se prepararam para atender as mulheres. Até vende, a gente vende, mas poderia mais se a gente fosse mais. Porque o mercado imobiliário, vamos ser sinceros, Fábio, ele nunca vai ser focado no cliente. Nunca o nosso mercado vai ter centralidade no cliente. Esquece, isso aí é conversa para boi dormir, não existe. O nosso mercado é focado em produto e ponto. Né? E será por muitos e muitos e muitos e muitos anos. O cliente tem um problema que nós temos aí para resolver no dia a dia, mas é produto, né? Focado em cliente. Né? Então, olha o que isso mudou o perfil de compra quando você tem mulher comprando. Porque antes a mulher só influenciava, né? A mulher só influenciava. Ela influenciava. Hoje ela compra. Hoje ela compra. E nós temos corretores inadequados atendendo. Nós vamos um produto, né, inadequado, inadequado. Uma mulher como essas, ela precisa de uma cozinha americana. Porque ela vai receber gente e ela não tem empregada. Então ela vai receber enquanto ela cozinha, que nem nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos, todos os apartamentos têm cozinha americana? Porque lá não tem empregada doméstica. E empregada doméstica cada vez vai ser mais difícil no Brasil. Entendeu? Estamos vivendo o pleno emprego. Vamos ser sinceros, estamos vivendo no Brasil o pleno emprego. 7,5% de desemprego é pleno emprego. Você vai para Santa Catarina é 1,9, 2, é pleno emprego. Né? Então, esses profissionais aos poucos vão desaparecer. Então você precisa ter apartamentos com outro formato, compactos. Né? Outro dado interessante. A gente estava vendendo muito apartamentos entre 70 e 110 metros para pessoas 55 mais. Olha que interessante. Aí fomos fazer uma pesquisa. Por que essas pessoas estavam comprando? A resposta que nós recebemos, que foi o nosso grande insight na época, o casal falava o seguinte: por que vocês estão mudando para apartamento de 90 metros, 85 metros? Ele falava o seguinte: porque nós queremos beber vinho. Beber vinho? Explica melhor, aprofunda aí a resposta. O seguinte, não. A gente morava num apartamento de 180 metros, nós temos aí 50, quase 60 anos, os nossos filhos foram embora, um está morando nos Estados Unidos, outro mudou para Florianópolis, o apartamento estava grande, tinha um custo elevado, nós já estamos com 60 anos, não temos mais a mesma renda, estamos bem financeiramente, mas eu não gero mais tanta renda como eu gerava quando eu estava na ativa. A gente acha que faz mais sentido curtir a vida. Nós resolvemos vender um apartamento de 180 por 3 milhões de reais e compramos um apartamento de 90 por 1 milhão e 200 mil reais, sobrou 1 milhão e 200, colocamos lá a 1% ao mês, o IPCA mais 6, né? Estou ganhando aí 18 mil reais e a gente está pegando esse dinheiro para beber vinho, porque na nossa conta, pela matemática, nós temos aí mais 18 verões pela frente. Entendeu? Mas é isso mesmo. É isso aí, mas isso é mudança Mas de isso aí comportamento. é isso, é mudança de comportamento e acompanhar. Você falou uma coisa, Romeu, que assim, o mercado imobiliário de fato pensa mais em produto do que cliente. Eu levo muito esse discurso, tá? Onde eu tô, palestra e tal. E vou continuar levando, porque eu acho que o nosso papel de CRM é colocar o cliente no centro de tudo, por causa dessa mudança do consumidor. Não tinha Porque dúvida. você já tinha essa concepção, enquanto professor, enquanto executiva, de olhar o consumidor. E nem todo mundo olha, mas quando você olha o consumidor, você faz os produtos mais adaptados e isso você gera um CAC menor, gera uma conversão mais rápida e você termina vendendo mais, que é o que o mercado quer. É faturar mais. A Tecnisa tem um trabalho que talvez tenha um dos trabalhos que eu mais tenha mergulhado quando eu terminei a Tecnisa, que a gente conseguiu ter uma certa centralidade. Não consegui 100% porque era impossível, né? Impossível numa empresa de engenharia você ter uma centralidade. Mas a gente fazia um trabalho muito bacana de relacionamento pós-compra, né? Sim. E nós chegamos a ter entre 2007 até 2013 aproximadamente 22% das nossas vendas eram através de recomendações de clientes muito satisfeitos com a empresa. Indicação. Se Indicação. tornou um fã. É, Última indicação. etapa do Por funil. quê? Ele teve uma experiência boa durante as obras, foi visitar a obra, recebeu o calendário de obra, recebia vídeo de obra, recebia foto de obra, era convidado para fazer uma visita no final de semana com a família para conhecer a obra, recebia-se um produto impecável e ele falava, pô, que experiência maravilhosa que eu tive com a consultora. E ele ia indicando. Né? Depois a empresa, enfim, por motivos aí alheios à nossa vontade, acabou indo por outros caminhos e nós perdemos muito isso. Então, eu sempre falo o seguinte, Fábio, mídia é receita, CRM é lucro. É boa. Eu nunca usei essa palavra, vou usar. Mídia é receita. Mídia você sempre vai gerar receita, vai vender e É, tal. Mas CRM é lucro. é lucro. E não é só o CRM de prospecção.
É o CRM Não, não. depois que ele assinou o contrato. Ô, Buzarelli, eu só vou acrescentar esse ponto que eu acho que é importante. No mercado imobiliário, a gente tem 13 anos com CV. Mas quando a gente entrou, já existiam alguns CRMs. Mas esses CRMs não olharam o básico, o que significa um CRM. Né? CRM é uma solução de gestão ou tecnológica ou não, é uma metodologia de relacionamento com o cliente. Pré-venda e pós-venda. Sim, Então a gente vê muito sobretudo ferramenta no pós-venda. mercado totalmente pós-venda. Você não tem um relacionamento com o cliente se o cara é um lead. Né? Então, isso que você falou, por isso que a gente fala que nós somos o único CRM 5.0, que é a pré-venda, a venda, o pós-venda, ecossistema, integrar com outras soluções que tem no mercado, que for necessário, e o quinto, KPIs e indicadores, que é que você falou, lucro. Então, o lucro é o quanto eu faço com a receita, com a despesa que eu tenho de forma mais eficiente. É relacionamento com o cliente. Mas, Fábio, vamos ser sinceros aqui. O mercado imobiliário, há raras, tá? Eu vou falar aqui, há raras exceções. O mercado imobiliário não tem essa sofisticação conceitual que nós estamos discutindo aqui. É uma indústria que, tecnologicamente, foi uma das últimas, né? Mas o que é que eu visualizo, tá, Romeu? Tá mudando o mindset. Eu acho que a pandemia ajudou. Se a gente for falar de pandemia aqui, eu acho que deve ter potencializado. Mas eu concordo. Veja, 50% dos clientes que a gente adquire mensalmente usam planilha de Excel. E não são clientes, tá, de 1 ou 2 unidades, não. São clientes que têm 100, 150 unidades. Você visualiza alguém ter um VGV aí de 30, 40, 60 milhões, porque um pequeno construtor é uma grande empresa, correto? Um Fatura no mínimo pequeno 30, construtor, mas 50. sensacional, um pequeno construtor, se ele acertar num terreno, comprou um terreno maravilhoso e colocou 100 unidades ou 300 unidades, ele passa a faturar 600 milhões no ano. Então, 600 milhões, qual é? É uma gigantesca É uma empresa. gigantesca, claro. Então, mas esse cara faz em planilha. Então, é como você falou, realmente o mercado, ainda 50%, a gente não entendeu ainda isso. Mas é uma questão de não mortalidade mais daqui a pouco, tá, Romeu? E aí eu vou jogar uma pincelinha nisso tudo. A gente falou da mudança do consumidor, e é o que eu tive no evento da Starts de semana passada, e a gente tá muito conectado, que é a inteligência artificial. É um hype do momento ou é uma realidade? Não, ó, hoje a inteligência artificial é prioridade para qualquer empresa, mas é realidade para poucas empresas. Concorda? Ela é minha prioridade, qualquer empresa que você falar, é prioridade. Então não é um hypezinho do momento, não é aquele ali, Isso. o metaverso, blockchain e tal, não. Isso veio pra Ela ficar. é uma. Mas ela não é realidade ainda, tá? Ela não é realidade. Ela é prioridade, todo mundo está falando, todo mundo está estudando, está tentando fazer os seus POCs, as suas provas de conceito, mas não é uma realidade. Mas, em 5 anos, isso vai mudar substancialmente. Eu dou 5 anos, Fábio, para a gente começar a ver as primeiras unicórnios do mundo com um funcionário só. Concorda? O fundador lá do OpenAI, ele fala isso, né? Exatamente. Você vai ver empresas bilionários, unicórnios com apenas um funcionário. Com apenas um funcionário. Então, o seguinte, para você ter uma cultura de AI, é como o CRM. Por que nós temos dificuldade de CRM? Porque quando você vai criar uma cultura de CRM, você não vai contratar mais um analista de marketing por R$ 3.000 mês, como você contratava no passado para cuidar de mala direta 21x28, papel couché 4x4, uma dobra com isso de máquina, homem seta, homem cavalete, anúncio de jornal e a convenção de vendas de corretores. Então você contratava uma pessoa que fazia isso por R$ 3.000 mês. Quando você vai para uma cultura de CRM, é o meu sobrinho, que não vale 1.500, ele custa 9. Eu nunca vou esquecer, eu não vou nominar aqui a empresa. Quando eu estava na Tecnisa, uma grande empresa do setor me chamou, com autorização do presidente, para eu passar uma tarde lá discutindo o que nós estávamos fazendo na Tecnisa. E na época, isso foi em 2013, eu nunca vou esquecer. E eu já estava falando de growth, estava falando de matemática, de digitalização, a gente já era muito referência nisso. E aí eu falei que, olha, nós tínhamos um time de profissionais que não era formado pelas universidades, eram pessoas novas. Então, na época eu estava falando em UX Writer, eu estava falando em conteudista, eu estava falando em gestor de redes Balde. sociais e tal, tal, tal. Aí, no final, ele pediu, olha, Zé, você teria algum aluno para me indicar para ser o que você falou, né, que era o growth hacker, né, Growth hack. o cientista de dados e tal. Eu falei, não, eu tenho várias pessoas e tal. Pois é, então eu queria contratar, mas assim, Buzaleu, eu posso pagar 3.500, 4.000 reais por mês. Falei, um cientista de dados não fala com você hoje por menos de 25, 30 mil. Na época, hoje mesmo, não fala por menos de 30 mil reais por mês. Falei, porra, mas tudo isso.
Se você quer realmente transformar a sua empresa numa empresa data-oriented, você não vai conseguir isso com um analista de marketing recém-formado. Você vai ter que buscar engenheiros de software, engenheiros de dados, estatísticos e tal, tal, tal. Resumindo, a empresa não fez nada disso, passou 15 anos, é uma empresa respeitadíssima no mercado e continua usando Excel. Entendeu? É isso Porque aí. são empresas que elas sabem o custo de tudo e o valor de nada. Entendeu? Então, olha a É. Tecnisa. Pô, eu era um profissional caro, porque eu era um diretor de marketing, mas eu era barato, concorda? Eu sempre fui um profissional Sim. muito bem remunerado, agradeço a Tecnisa. A Tecnisa foi uma empresa que sempre me remunerou muito bem. Eu era um profissional caro, mas no final do dia eu era barato. Eu era barato. Entendeu? Uma empresa que vendia 22% das suas vendas através de recomendação de cliente, porque tinha um trabalho bem feito de CRM, de relacionamento com o cliente. Uma empresa que chegou a vender diretamente de canal, isso lá em 2012, 2016, já quase 40% das vendas eram direto pela internet, nem passava pelo offline direto, e hoje eu não sei quanto é. Olha o CAC. O mercado investia de 8 a 10% do valor do imóvel em marketing, porque era um desperdício, uma ineficiência. Nós na Tecnisa era 2,70, 2,50. Era um CAC ridiculamente barato. Ridiculamente barato. Um dos CACs mais competitivos do mercado. Mas tinha um time bom. A empresa me dava profissionais. Eu tinha um Growth Hacker, eu tinha um UX Writer, eu tinha um CX, eu tinha um CS, eu tinha um conteudista, eu tinha um jardineiro de web. Né? Não necessariamente eles eram funcionários nossos, trabalhavam remotamente, isso muito antes da pandemia. Agora, ela tinha um profissional que estava conectado, estava com a agenda, estava na frente, estava, né, sacando as mudanças. Era caro? Era caro. Mas no final do dia, eu era muito barato para a companhia. Não, e você vê, e a Tecnisa sempre teve essa visão muito ampla, muito na frente, né? Por acreditar em você e todo esse time. Você fala de growth ali há 10, 12, 14 anos atrás, né? Que hoje é uma realidade e uma É uma realidade. necessidade em todas as empresas. Bom, meu amigo, acho que bate-papo show de bola. O que eu quero te perguntar é o seguinte: você falou aí dos próximos 5 anos. Então a gente já tá ficando finalmente do nosso bate-papo aqui. Quais são os próximos passos? O que está por vir? E se você puder depois deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Olha, como eu falei, é assustador o que vem pela frente em todos os negócios. Independente de economia, independente de política, governo A, governo B, governo C. Tá? Porque o mercado está muito à frente do Estado. O Estado descolou. Descolou. Tá? Nós estamos vivendo uma sociedade de trabalho e não mais de emprego. Então vamos pegar aqui um exemplo, né? E isso tem que estar atento. Tem uma empresa chamada Mutu, aqui em São Paulo, que é uma empresa de logística. Era uma empresa que aluga motos para moto entregadores. Ela tem moto elétrica e moto convencional. Então é o seguinte, ela esse ano deve se tornar um unicórnio. O moto entregador, ele aluga essa moto por R$ 200 por semana. Está incluso carregamento de bateria, assistência técnica, seguro e IPVA. E ele consegue gerar uma receita para ele de R$ 1.100, R$ 1.200. No mês dá R$ 4.000. E aí gasta meio 500, 2.000, mas não precisa. Isso. A pergunta que eu te faço é: tu acha que esse profissional quer trabalhar num canteiro de obra? Não. Não quer. Não quer. É, Olha as obras, quase todo mundo com obras atrasadas. é, Por é. quê? Porque esse operário fala o seguinte: eu vou trabalhar numa obra, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, pegar 4 condições, trabalhar num ambiente hostil, com lideranças hostis, trabalho pesado, cansativo, tenho que me submeter a ordens e regras. Mas se eu alugar uma moto e eu não preciso investir na moto, né? É só pegar o meu dinheiro da indenização, que eu trabalhei 4 meses na construção civil, ganhei 2.000, 3.000 reais de indenização, pago R$ 200 por semana e faço 1.000. Entendeu? E ele não quer trabalhar em obra. Aí aquele operário um pouco mais elaborado de obra, um pouco mais elaborado, que está quase mestre, ele fala: não, eu vou ser motorista de aplicativo. Eu faço o meu horário, eu faço os dias que eu quero trabalhar, o dia que eu não quero trabalhar, e não quero. Então, isso é uma sociedade de trabalho, não de emprego. Olha que interessante, o governo, eu não estou falando de política, estou falando só de governo, o governo está tendo uma dificuldade enorme para conseguir regulamentar os motoristas de aplicativo, porque eles não querem. Ele falou: eu não quero, pelo amor de Deus, deixa do jeito que está, eu não quero. Por quê? Porque eles têm flexibilidade, porque eles não têm regra, eles definem horário, e porque todos eles têm uma coisa muito importante: eles têm elasticidade de receita.
Se você é um caixa do supermercado, você vai ganhar R$ 2.200 por mês e se você fizer hora extra, vai para o banco de horas. Ele não. Se endividou, comprou aí uma geladeira, um fogão, alguma coisa, ele fala, opa, eu tenho elasticidade de receita, então eu vou trabalhar não mais das 8 às 6, eu vou trabalhar das 8 às 11 da noite durante 15 dias para eu melhorar minha receita e pagar essa dívida. Se você regulamentar, esse cara não pode trabalhar mais de 9 horas por dia, 8 horas por dia. Ele fala, pelo amor de Deus, eu não quero, sou empreendedor. E tem mais, 80% dos motoristas de aplicativo tem um segundo um bico. Ou ele é corretor de imóveis e, né, é corretor de imóveis e motorista, corretor de seguros e motorista. Aí ele já, lá com os amigos, ele pegou uma obra. Opa, acho que essa obra aqui nos próximos 3 meses vai dar mais do que aplicativo. Vai lá, faz a obra, trabalha, ganha um bom dinheiro, volta para o aplicativo. Agora, a hora que você colocar regras, ele perde todos esses benefícios. E ele falou, não quero, eu quero trabalho, não quero emprego. Você está criando uma geração de pessoas sem cabeça de CLT. Isso é um novo comportamento na sociedade, uma nova mudança. Né? Nós temos quase 350 mil brasileiros que trabalham em dropshipping, fazendo dropshipping. E ele fala, não quero trabalhar na construtora A, na incorporadora A, como assistente, como administrativo, de tesouraria, contabilidade. Não, eu ganho muito mais dinheiro fazendo dropshipping. Entendeu? Quantos mil brasileiros? O Brasil tem mais de 150 mil brasileiros hoje que vivem de Mercado Livre, vendendo e comprando coisas no Mercado Livre. Ele não quer emprego, ele quer trabalho. Ele quer poder fazer o horário dele, ele não quer seguir ordens, ele não quer seguir regras, ele não tem que acordar às 5 horas da manhã, não quer, entendeu? Baita mudança, nós temos aí. Por que o Brasil está crescendo? Porque ninguém da Faria Lima e nem lá de Brasília enxerga esses movimentos ocultos que não estão no radar de ninguém e que movimentam a economia e que todos os economistas estão errando ano a ano nas previsões de crescimento. O Brasil cresce porque não tem emprego, porque o cara olha para as estatísticas do governo de emprego, mas tem muito trabalho. Tem muito trabalho, tem muito trabalho. Hoje está desempregado quem realmente não tem uma competência mínima, mínima, né? E mesmo assim, olha, se você passar em frente a uma obra, a construtora te tomba para você trabalhar na obra. Olha, tem emprego aqui na obra. Né? O Mercado Livre contratou esse ano, que passou 11 mil pessoas. 11 mil pessoas estão contratando quase 37, 38 pessoas por dia. Agora, tem que, como você falou, tem que estudar, tem que buscar as competências, né? Hoje, qualquer pessoa que pilote uma planilha de Excel ou saiba fazer uma apresentação no PowerPoint, me desculpe, Fábio, tá empregada, tem É, trabalho, é isso aí. É concorda? isso aí. E iniciativa. Tendo iniciativa também vai embora. Fome. Agora você vê, a inteligência artificial vai ter um papel fundamental nisso tudo, até na questão da obra, eu digo, pensando ali de hardware, não de software, né? Que é justamente, se vai faltar mão de obra, não vai faltar necessidade de moradia. Isso não vai faltar. Aí vai ter que ter um robô, vai ter que ter produtividade no final. Então, assim, ninguém vai querer pra ação, como você falou, manual. Tudo que for manual, o robô vai resolver. Né? Então a gente tem que estar com a cabeça preparada para esses próximos 5 anos para entender essas novas tecnologias e aí estudar e aplicar no dia a dia, porque senão vai ficar fora. Está corretíssimo. Olha, na nossa cadeia, Fábio, a incorporadora e a construtora, elas não estão emparedadas. Porque você sempre vai precisar de um lugar para morar ou trabalhar. Pode mudar o modelo de negócio. Então, ao invés de eu vender no B2C, eu vou vender no B2B, mas a construtora que vai construir o prédio está lá. Isso é um privilégio, eu sempre falava isso na Tecnisa. Isso é um maior privilégio que nós temos. O nosso negócio não está emparedado. O nosso negócio não está emparedado. Pode entrar inovação, fala, tá bom, talvez não vai ser mais tijolo, vai ser impressora 3D, talvez não vai ser mais alvenaria, vai ser drywall. Ok, pode mudar esses modelos de negócio. Mas a construtora nunca vai desaparecer. Diferente de outras indústrias, como a Editora Abril, que desapareceu e tal. Não vai desaparecer. Não vai desaparecer nunca, nem a incorporadora, nem a construtora. Mas a imobiliária está emparedada. A imobiliária está emparedada. A imobiliária está emparedada. Porque hoje, o bom corretor, ele não trabalha mais para a imobiliária. O bom corretor, ele aprendeu a usar um CRM, então ele paga lá R$ 30 por mês, tem um CRM. Ele fez um curso de redes sociais, ele aprendeu a impulsionar conteúdo, ele aprendeu a gerar conteúdo. Mas esse é o cara que eu quero, esse é empreendedor. Quem que fica comigo na imobiliária? Talvez a pessoa acomodada que senta lá de manhã cedo e pega lá os 20 leads e fica jogando na roleta aquilo que ele acha que vai vender. Né? Mas é um corretor que a conversão dele é baixíssima, né? A corretora. Quando esse indivíduo vai trabalhar de forma autônoma, tanto é que eu não sei avaliar, não vou falar esse número, mas assim, quando eu estava saindo do mercado, tinham construtoras que os corretores autônomos já representavam 35, 40% das vendas.
né? O que a gente chama corretores de terceiro. Que aquele corretor falou, não vou trabalhar para uma imobiliária. A imobiliária fica com 3% e 1,5%. Não. Então eu trabalho, eu, como corretor autônomo, que eu ganho 4,5% de comissão, Mas 4%. como você falou, o mercado está mudando, o consumidor está mudando. Uma das coisas que eu vejo, gosto de fazer uma analogia, é escritório de advocacia. Então, acho que talvez o modelo imobiliário vai para um caminho do É escritório, isso aí, é isso aí, associados, é isso aí, conveniados, isso aí. que aí sim todo mundo vai ganhar um bolo e esse bolo vai ser É isso aí. distribuído e É isso aí, é equilibrado. isso aí. É isso aí. Porque é Então, o seguinte, por é quê? isso aí. Porque o que você falou não é do mercado da construção civil. Qualquer intermediário não vai existir. O cara que Qualquer você intermediário. liga para pedir um Uber ou um táxi, não vai precisar. Eu tenho um aplicativo em um clique. Né? Então, agora o corretor, o relacionamento e a experiência, eu digo que isso aí dificilmente vai acabar ao contrário. Né? Eu acho que é um papel fundamental ele se formalizar mais como especialista e consultor. Não vem apenas, Absolutamente. né, mandar só informação em matéria de marketing. Vai ali para o processo de convencimento. No nosso negócio, a intermediação não vai acabar. Ela vai ficar uma intermediação mais inteligente. Que é É o caso isso do aí. Uber. O Uber não acabou, a intermediação está lá. Antes era um táxi, agora é um Uber, mas é uma intermediação inteligente. É É isso isso, aí. centrada no cliente. É Então, um isso aí. bom corretor hoje, eu tenho visto, por exemplo, em Goiânia, Balneário de Camboriú, eu tenho conhecido corretores milionários. E É não ele era assim. sozinho, no máximo Hoje, duas pessoas. Aí esse cara também agrega os negócios a mais, porque para ele, o cliente está no centro, porque é ele não tem burocracia, ele tem um assistente, às vezes aí que ajuda a fazer algumas coisas, tem um pequeno escritório, e gente milionária. Mas esse cara falou, eu trabalhei em imobiliária, mas em imobiliária eu ganhava 1%, a imobiliária ganhava 4%, e quem fazia todo o trabalho era eu. Porque no passado, olha que interessante, a imobiliária tinha um ativo muito importante. Eu, quando conheci as imobiliárias aqui em São Paulo, o maior ativo que elas tinham e que chamavam e que atraía corretor, sabe o que era? Elas tinham 100 linhas telefônicas. Entendeu? Porra, porque na época era US$ 5.000 uma linha telefônica. Então a Lopes chegava, enfim, Fernandes Melo, todos. Olha, senta aqui, vai ter uma cadeira para você aqui, tem um telefone, eu tenho um escritório, e as incorporadoras fazem anúncios, colocando Lopes, Fernandes Melo, BR, etc, etc. E os leads vêm para nós aqui e eu tenho um telefone para você. Pô, então você ia por causa do telefone. Né? Hoje, você com um telefone e um computador, você gera lead, você gera pessoas interessadas. E com detalhe, né? O corretor, quando ele investe o corretor, a corretora investe dinheiro do bolso dele, aquele lead ele trabalha como se fosse a última Coca-Cola do deserto. Quando ele trabalha numa imobiliária, numa construtora, eu gero 10, 15, 20 leads para ele, ele não trabalha com a mesma produtividade. E quando ele investe do bolso dele, gera 3 leads por dia. Ele vai trabalhar esses 3 leads com nível de eficiência e produtividade altíssimo. Por isso que nós temos que fomentar mais corretores autônomos, entendeu? mas eu também sou a favor, assim, você vê a agência, né, de viagem, né, mesmo com tudo, quando nasceu o site, as próprias empresas aéreas vendendo direto, mas a agência não acabou, né, se também tiver imobiliária que abra a cabeça, como você falou, que olhe que um corretor é um associado, né, que Sim, também sim. traga tecnologia, olhe o lead não como defensor, né, ele faça parte do ecossistema, também eu acredito que ainda vai existir e vai Sim. existir por muitos anos. Eu acho que é a mudança, como você disse, é entender o cliente no centro de tudo, entender o consumidor. Amigo, se deixar aqui um professor e um comercialzão aqui falar, a gente passa o dia inteiro falando. Mas eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer sua disponibilidade, dizer que aqui, enquanto você vê, eu acho que um dos papéis nossos, é o que você falou no início, é educar, é tentar mostrar. Eu não vou dizer educar, a palavra não é essa, mas pelo menos transferir algum tipo de conhecimento. Né? Eu acho que esse é o nosso objetivo e focado no mercado imobiliário, que é o nosso objetivo fim, é trazer essas boas práticas de outros segmentos, trazer para o mercado imobiliário. E eu acho que papos que nem esse faz a gente gerar reflexão. Porque eu acho que a gente está nesse momento, né? Se em próximos 5 anos ninguém vai vir, a gente fala que é uma nova revolução. A gente tem que estar todo dia se provocando a fazer uma coisa totalmente diferente do que a gente fazia dos dias anteriores, né, meu amigo? Então, Fato queria te antigo, agradecer muito. fato antigo não gera receita nova. É isso aí. Concorda? Fato antigo não gera receita Perfeito. nova. E não dá para usar mapas antigos para caminhos novos. Quem não pensa o futuro, trabalha o presente usando ferramentas do passado. É isso aí. Feito? Obrigado, meu caro. Feito. Bom dia para vocês aí. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aí. Parabéns aí pelo competente trabalho que vocês fazem junto ao mercado imobiliário. E se prepare que os próximos 5 anos vocês vão crescer muito. Não é pouco. Muito. Mas você não vai crescer mais com funcionários. Você vai crescer É com isso. sócios. É isso aí. É isso aí. Gostei da mensagem e eu concordo gênero no grau com isso.
Meu amigo, Tá bom? brigadão. Pessoal, Obrigado. acabamos de chegar aqui no final de um podcast CV na Prática, como sempre, trazendo pessoas aí que geram informação, conteúdo, até provocação no bom sentido sobre tecnologia, sobre inovação, porque inovar é pensar de uma forma simples, mas a gente está no momento de uma revolução literalmente tecnológica, com inteligência artificial, entre outras coisas, e pegar essas boas práticas e trazer aqui para o mercado imobiliário, refletir, pensar. E se a gente passou um pouquinho dessa reflexão, acho que a gente está no nosso objetivo aqui, que é ajudar a transformar esse mercado. Então, obrigado pela sua audiência até agora. Sempre entre lá no nosso site, cvcrm.com.br, nos acompanhe, nos siga, comente e sugira pessoas para a gente convidar aqui no nosso bate-papo, que esse é um pouquinho do nosso propósito, do nosso dia a dia aqui do CVCRM. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Show!